Oi, gente, tudo bem com vocês? Estão estranhando, né? Mas se liguem não. É que acontece, gente? Me dá um aviso. A videoaula de hoje é continuação, na realidade, da videoaula passada. Na última videoaula, né, nós vimos sobre a Guerra das Duas Rosas, tá certo? E a videoaula de hoje é sobre a dinastia Tudor. Só que o que acontece? Eu gravei tudo junto. E aí, na hora da edição, eu vi que ia ficar uma videoaula muito longa, sabe? E vocês podiam enjoar, podia ficar chata. Então, eu resolvi cortar. Então, por isso que eu tô aparecendo aqui para dar esse aviso. Então, vambora, pega papel e lápis, que agora vocês vão ficar com a aula sobre a dinastia Tudor. Tá? Então, agora a gente vai falar sobre a dinastia Tudor, né? E brevemente sobre o governo do Henrique VII, primeiro monarca Tudor, tá bom? Então, aguenta mais um pouquinho, dá um pause, bebe uma água e vem comigo. Vambora estudar aqui, que esse babado, gente, é forte. Gente, então a dinastia Tudor, né, ela surge com o fim, né, da Guerra das Duas Rosas, né? A dinastia Tudor foi, né, a casa Tudor, né, uma casa real inglesa, né, que vai surgir aí na Idade Moderna, fundada pelo Henrique Tudor, né, ou Henrique VII, né, vai durar mais de 100 anos, né, entre 1485 a 1603, né, tendo aí a Elizabeth I como a última monarca, tá? Durante a dinastia Tudor, a gente tem uma época de prosperidade, né, na Inglaterra. É um período relativamente tranquilo, porque guerra, conflito, enfim, isso sempre tem, mas a gente vai ter um período relativamente próspero aí. E pontos importantes que a gente tem que destacar que aconteceu na era Tudor foi a economia e o comércio prosperaram, a fundação da igreja anglicana, que a gente vai ver especificamente com o vídeo do Henrique VIII, né, no próximo vídeo. E também a gente está vivendo aí num momento, né, de reforma protestante. Gente, como eu já adiantei, né, o Henrique VII casa com a Isabel de York, fundando assim a dinastia Tudor, e eles vão ter 4 filhos, né, 4 filhos que vingaram, digamos assim, né, que chegaram vivos à idade adulta, porque naquela época, né, a mortalidade infantil era muito alta, então filhos que nasceram mortos, abortos espontâneos, né, aquela coisa toda. Então, o primeiro filho deles, que é o Arthur, que a gente também vai ver melhor no próximo vídeo, no vídeo do Henrique VIII, que ele vai morrer com 4 meses após o casamento dele com a Catarina de Aragão. E aí, com isso, né, ele morreu, né, não vai poder assumir o trono, vai ser rei, né, não vai ser rei do além. Quem vai herdar o trono vai ser o Henrique VIII. Tem babado histórico, tem treta dele, assim, a rodo. Acho que vai ter que ser em 2 vídeos, em um vídeo só não vai dar não, gente. O cara teve 6 esposas, é treta que não acaba mais. Eles tiveram também mais 2 filhas, a Margarida Tudor, que se casou com se casou com o rei Jaime IV, né, da Escócia, por causa de acordos políticos, diplomáticos, para manter a paz, né, a diplomacia entre os 2 países, e a Maria Tudor, que vai se casar também com o rei Luís XII, né, da França, também pelo mesmo motivo, né? Manter a paz, diplomacia, política, né? Nessa época que os casamentos eram arranjados. Ao todo, gente, de monarca da Casa Tudor, nós tivemos o primeiro, né? O Henrique VII, o fundador, que eu vou falar um pouquinho agora do governo dele para vocês para encerrar. O Henrique VIII, que tem que ter muito vídeo exclusivo para falar dele, né? Que tem muita treta, muito babado dele. A gente vai ter o Eduardo, a Maria e a Elizabeth. Os 3 são filhos do Henrique VIII e os 3 vão governar aí a Inglaterra, né, por um período de tempo. Para finalizar o vídeo, eu vou falar agora para vocês, né, um pouquinho do governo, né, do Henrique VII. Gente, ele governou, né, entre 1485, né, quando termina aí a Guerra das Duas Rosas, né, até 1509. Quando ele assume, gente, o trono inglês, a Inglaterra ela estava em muita crise. E ele vai ser um rei muito benéfico para a população, porque ele vai fazer um governo próspero, um governo de paz. Ele estabelece a paz, principalmente com a Irlanda e com a Escócia, né, que viviam em conflitos, em guerra com a Inglaterra. A gente tem aí, né, a formação, né, da monarquia. A gente também tem que lembrar que a gente saiu aí desse período, né, desse contexto, né, de Idade Média, então a gente está tendo aí a Inglaterra
como um país unido, um país sólido, né? Um país forte. O Henrique VII vai enfrentar ao longo do governo dele algumas rebeliões, né? Ele restabeleceu as finanças, né, da Casa Tudor, como eu falei, ele pegou um governo em crise e ele conseguiu encher os cofres reais, tá certo? Ele reorganizou as finanças, né, da Inglaterra e ele focou no crescimento econômico do país, tá? Ele vai deixar, gente, inclusive, a Inglaterra numa ótima situação financeira pro filho dele, né, pro Henrique VIII, que posteriormente vai assumir o trono inglês. Ele cobrava impostos altíssimos, né, para poder aí reorganizar as finanças. Ele confiscou terras, né, dos nobres que eram, né, inimigos dele. Apesar dele ter feito nessas coisas, ter botado a casa em ordem, né, ele não era um governante querido do povo. Ele também investiu, né, na parte artística, né, nas artes, porque ele patrocinava, né, poetas. E ele vai morrer, gente, no dia 21 de abril de 1509, aos 52 anos, por causa de problemas de saúde, né? Naquela época, 52 anos já era considerado velho, enfim, acabava as pessoas morrendo muito cedo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, indicar pra todo mundo. Tô muito feliz com os 400 inscritos, agora rumo aos 500, tá certo? E é isso, bons estudos, tá? Uma ótima semana, uma semana abençoada, próspera e beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!